Olá, está no ar mais uma edição do Jornal Panorama, o seu canal de informação da Assembleia Legislativa. E hoje você vai ver. CPI da sonegação de tributos discute denúncia de desvio de café in natura para outros estados. Comissão de Agricultura conhece projeto de Santa Teresa beneficiado com recurso federal. Na Assembleia, distribuição de mudas e palestras para estudantes marcam o Dia Mundial do Meio Ambiente. Na segunda sessão da semana, o repórter Edu Copernic acompanhou os trabalhos e conta pra gente o que foi discutido pelos parlamentares. É com você, Edu. Na sessão desta terça-feira, a principal discussão foi sobre um projeto do deputado Sérgio Margeschi que determinava que a mesa diretora desse publicidade à execução de emendas parlamentares pelo governo. De acordo com o argumento do deputado, esta seria uma forma de dar transparência ao uso do dinheiro público. Mas a mesa diretora negou o projeto com base em um parecer da Comissão de Justiça da Casa. Então, em plenário, os deputados mantiveram o despacho e o projeto foi arquivado. O deputado Sérgio Margeschi protestou. Era um projeto muito simples, apenas para que constasse no site da transparência da Assembleia o andamento das emendas parlamentares. Só isso. Como elas estavam sendo executadas ou não executadas, pagas ou não, porque qualquer pessoa na sociedade pode acompanhar como se processa, como existe já no Congresso Nacional. Então, assim, não existe nada de inconstitucional, tanto que eu questionei ali ao deputado que dizia, defendia a inconstitucionalidade, aonde é que estava o artigo da Constituição ou do regimento interno que proíbe um deputado de apresentar um projeto de resolução desse teor. Então a Assembleia perdeu mais uma oportunidade de mostrar que está afinada com esse tempo em que a população tanto exige de nós, políticos, principalmente, a transparência. E também subiu à tribuna hoje uma representante do IEMA, em razão do Dia Mundial do Meio Ambiente. Ela também trouxe reivindicações dos servidores. A gente veio aqui divulgar à sociedade e divulgar essa Casa de Leis o sucateamento progressivo que o IEMA vem sofrendo e pedir aos deputados intervir junto ao governo do Estado para que haja o concurso público para o IEMA. Nós estamos há 10 anos sem concurso público, nós viemos sofrendo uma interferência da SEAMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente, nas ações do IEMA, e o IEMA, como uma autarquia, ela tem que ter a independência técnica, jurídica, para atuar nas pautas ambientais e assim preservar o meio ambiente, efetuar controle ambiental efetivo e garantir isso à população do Estado. Vamos agora ver os trabalhos das comissões da Assembleia. A CPI da sonegação de tributos recebeu o presidente do Sindicato da Indústria de Café. A discussão foi sobre denúncia recebida pela CPI sobre possível desvio de café in natura para os estados de Minas Gerais e Bahia, trazendo prejuízos para o Espírito Santo. Representantes do setor cafeeiro participaram da reunião da CPI da sonegação de tributos. O colegiado analisa o impacto da tributação sobre a produção capixaba. A alíquota do ICMS no Espírito Santo é de 12%, enquanto em outros estados é de 7%. A CPI recebeu denúncias de que empresas estariam utilizando uma manobra para burlar o pagamento de imposto ao Estado, enviando o café in natura para ser beneficiado em Minas Gerais e na Bahia, onde a alíquota é menor. O presidente do Sindicato da Indústria do Café do Espírito Santo disse não ter informações sobre a questão. Eu não estava nem preparado, nem sabendo exatamente o teor da reunião. E o que eu disse para ele é que a gente está ao inteiro dispor para fazer um trabalho de uma avaliação, junto à assessoria da federação, em como é que hoje impacta a questão da tributação em cima das empresas capixaba, tanto no setor do café verde, como no setor do café torrado. Então, eu acho muito interessante e importante esse empenho do presidente da Assembleia, porque ele vai conduzir um assunto que a gente sozinho é muito difícil. E a gente pode dar uma contribuição, a gente vai trazer, já nos comprometemos a trazer aqui as informações que podem subsidiá-lo a tomar alguma decisão ou fazer algum trabalho em alguma direção, Conhecer primeiro o que é feito hoje e saber qual o impacto disso em cima do mercado, das empresas, e depois a gente dá uma sequência.
O presidente da CPI da sonegação, deputado Enivaldo dos Anjos, informou que o colegiado pretende se reunir com a Secretaria de Estado da Fazenda para debater a equiparação do ICMS em relação aos outros estados. Para o presidente do sindicato, a medida é bem-vinda. Tudo que tende a ser uniforme, igual para todo mundo, porque em certas situações eu acho que você pode dar um subsídio, é uma questão momentânea, mas de uma maneira geral a gente tem que trabalhar num ambiente de igualdade de condições. Você não tem dificuldade, aí o mercado fica igual para todo mundo. A Comissão de Agricultura recebeu o secretário da pasta de Santa Teresa. Ele falou do recurso financeiro captado junto à Agência Nacional de Águas para execução de projeto voltado à preservação de recursos hídricos. Recuperação de áreas de proteção permanente, conservação de nascentes e construção de caixas secas para captação de água da chuva. Essas ações estão sendo desenvolvidas pelo poder público em Santa Teresa. O objetivo é preservar os recursos hídricos da subbacia do rio Santa Maria do Doce. A Secretaria de Agricultura do município, que fica na região serrana, conseguiu captar R$ 960 mil junto à Agência Nacional de Águas para executar as ações. Recuperação de 20 hectares, desde a abertura de berços, calagem, adubação, aquisição de muda, plantio, e controle de formiga. A outra ação é com relação ao cercamento, principalmente cercamento de áreas de APP, voltadas às nascentes, que às vezes são pisoteadas, não tem tanto um trabalho de preservá-las. Então vai ter um cercamento de 4.680 metros de cerca para serem utilizadas dentro das propriedades rurais para cercar essas nascentes. E a outra ação, a terceira ação, é com relação à questão da construção de caixas secas, que são construídas ao longo de carreadores ou estradas vicinais. Principalmente essas caixas secas vão ser 3.108 caixas secas para serem utilizadas, e elas funcionam com o objetivo de fazer com que a água possa penetrar, alimentando o lençol freático, conservar as estradas vicinais também e as estradas dentro das propriedades e evitando a erosão nos leitos de córregos e rios nascentes. Esse ano talvez a gente já starta o projeto com relação à licitação de empresas, e aí a partir desse momento nós temos 3 anos para a execução. O projeto desenvolvido no município foi bastante elogiado. É um projeto que vai ter a oportunidade de oferecer para Santa Teresa a oportunidade de repensar até mesmo algumas ações que têm sido feitas em função do lucro, em detrimento do recurso mais especial que ali existe, que é a água. Então eu vejo que é um projeto oportuno, necessário, inclusive para que as outras ações do município possam ter sustentabilidade. Então eu parabenizo o município, parabenizo o secretário Jorge Natal e toda a sua equipe por essa iniciativa tão importante para a nossa região, para o nosso estado e principalmente para Santa Teresa. O Colegiado de Saúde discutiu as enfermidades raras. A Organização Mundial de Saúde classifica como raras as doenças que atingem até 65 pessoas em um grupo de 100 mil habitantes. A Comissão de Saúde recebeu a Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com Doenças Raras. A entidade atua no Espírito Santo com pesquisa e diagnóstico. Um grupo de pessoas na qual busca conhecer as doenças raras, fazer com que as pessoas que têm a doença sejam integradas à sociedade, tenham oportunidade de apoio social, educativo, esportivo, Muitas dessas pessoas ficam em casa, são restritas ao lar delas, então muitas vezes elas não sabem os cuidados que precisam. E o nosso grande projeto inicial é fazer com que essas doenças sejam conhecidas. A doença de Fabry é um exemplo de doença rara. Causada por uma mutação genética, ela compromete diversos órgãos do corpo. No estado, o Hospital das Clínicas atende a mais de 50 pacientes com esse tipo de enfermidade. Se você reportar um médico de SUS, ele não vai entender nada e vai marcando para várias especialidades até alguém fechar o diagnóstico. Até chegar ao geneticista, para marcar consulta de primeira vez de geneticista, é raro também, porque é um geneticista para o estado inteiro.
O diagnóstico das doenças raras é difícil, porque muitos profissionais da saúde não conhecem sintomas e tratamentos. E quando existe diagnóstico, o tratamento é muito caro. Todas as medicações de alto custo têm que ser judicializadas. Todas. Não há, são poucas medicações que possuem, né, protocolo, né, clínico, que são com esses protocolos clínicos que o SUS realmente compra medicação e está disponível para todos. Só que a grande maioria ainda está em estudo, já tem vários na qual a Anvisa já registro, porém não está liberado pelo SUS ainda, precisa desse protocolo. Então, assim, a gente está falando de milhões de reais. E não é só medicação, né? Há o tratamento também, fisioterapia, fonoaudiologia e, enfim, as consultas, né? A Comissão de Saúde vai fazer uma audiência pública para debater o assunto. Além de mobilizar a comunidade médica e a academia, o encontro vai buscar formas de tratamento no estado para esses pacientes. O Jornal Panorama faz um rápido intervalo e já volta com mais informações sobre o trabalho das comissões. O Jornal Panorama está de volta e traz informações sobre o trabalho da Comissão de Educação. O colegiado retornou ao assunto transporte escolar, focando tanto no veículo quanto nas estradas. Desta vez, o convidado foi o presidente da União dos Estudantes Secundaristas do Espírito Santo. O transporte de estudantes é um item de extrema importância para a comunidade escolar. Esse foi o tema de debate do Colegiado de Educação, que já promoveu reuniões com outros segmentos para tratar do assunto. Desta vez, os convidados foram os estudantes do ensino médio da rede pública. Na pauta, a oferta de transporte público. A gente enxerga como deficitária essa oferta, a gente entende que muito precisa avançar nessa questão, uma vez que nem sempre a demanda do município, por diversas vezes do interior, também não é atendida no que tange a oferta. Então a gente tem menos oferta para muita demanda. A qualidade do transporte escolar, incluindo veículos e estradas, também foi destaque. Por muitas vezes a gente se depara com a oferta de baixa qualidade, seja na estrutura física dos veículos, seja nas próprias estradas que não comportam mais a rodagem desses veículos, até porque a gente sabe que, principalmente no interior do estado, as estradas estão muito deficitárias. O objetivo da Comissão de Educação é mapear problemas e colher sugestões sobre os diversos setores envolvidos na educação pública capixaba. O que nós queremos é que cada um dê o seu ponto de vista sobre esse transporte e assim nós vamos tendo uma visão mais ampla e coletiva sobre o problema para que a gente possa, ao final, propor soluções como nós fizemos em outras temáticas aqui na Comissão de Educação. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos discutiu cultura e direitos dos povos tradicionais de matriz africana. Religião, educação, terras e agricultura praticadas pelos povos tradicionais de matriz africana no Espírito Santo foram assuntos debatidos na reunião da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Mãe Yara, representante do Fórum Nacional de Segurança Alimentar dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, explicou qual é o maior desejo do seu povo. Manter as nossas tradições, porque o preconceito está muito grande. Como o nosso Estado é laico, né, precisamos ocupar os espaços para estar reivindicando essa laicidade, né? E muitas das vezes ela não é cumprida, principalmente dentro das casas de leis. E entendemos que, se isso começar de cima para baixo, ficará muito mais fácil o respeito, porque nós não queremos mais ser tolerados. A gente precisa ser respeitado como povos tradicionais de matriz africana. Foi reivindicada a realização de uma audiência pública para definir as políticas públicas para os povos tradicionais de matriz africana. Precisamos que a assistência social, o poder público, o Ministério Público, Secretaria de Saúde, assistência social, veja quais são as nossas necessidades, o que nós precisamos, como um cidadão comum, como outro. Porque é muito fácil falar de nós, mas para falar de nós, precisa nos conhecer
E na oportunidade da audiência pública, teremos outros pares que virá aqui para poder estar discutindo toda essa temática. O presidente da Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos, deputado Nunes, demonstrou preocupação em relação à questão. Isso, sem sombra de dúvida, nos deixa muito triste, muito, sem chão, por conta de que a gente está vivendo em pleno século XXI, e a gente ainda tem pessoas que criminalizam movimentos históricos de muito tempo, a ponto de cometer crimes como racismo. E assim a gente acaba, o Estado num todo, muitas das vezes omisso nessas questões. O deputado Padre Honório argumentou que a manifestação religiosa é livre e deve ser respeitada. Ele comentou sobre a relação da agroecologia com as práticas das comunidades tradicionais de origem africana. A importância do solo, a importância dos organismos vivos que vivem aí, os micro-organismos, os pássaros, os animais, os vegetais, os minerais, o ser humano, tudo faz parte da mesma fonte que é o ser vivo. Então, nós queremos hoje dizer à sociedade, só muda a realidade se mudar a mentalidade. Portanto, que a nossa fé, que o nosso alimento e que a nossa consciência esteja em defesa da vida e não em defesa do lucro. E no Dia Mundial do Meio Ambiente houve distribuição de mudas e palestras para estudantes na Assembleia. O índio Jocelino Tupiniquim, da aldeia Caieiras Velhas, falou sobre preservação dos rios e também cobrou mais rigidez nas leis. Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos, a CIP Rio Doce, recebeu cerca de 100 estudantes para uma palestra com o índio Jocelino Tupiniquim. O convidado é morador da aldeia Caieiras Velha, localizada no município de Aracruz. Ele falou sobre preservação dos rios e cobrou dos parlamentares mais fiscalização e leis rígidas para os infratores. Fazer valer essas leis, de preservação do meio ambiente, mas que isso não seja só lembrado no Dia do Meio Ambiente. Isso tem que ser uma prática diária, afinal de contas nós fazemos parte desse meio ambiente, nós somos parte dele, e esse cuidado ele precisa de acontecer todos os dias. As deputadas Luzia Toledo e Eliana Dadalto participaram do evento. Eliana falou da importância de conscientizar as futuras gerações sobre a preservação do meio ambiente e do uso consciente da água. Nós precisamos estar constantemente debatendo sobre este tema, principalmente nesta semana, e nós temos aqui vários alunos, é da criança que nós temos que começar a trabalhar, que fatalmente a gente percebe que nós não trabalhamos prevenção no nosso país e assim nós temos que persistir. Ainda em comemoração ao Dia do Meio Ambiente, a Escola do Legislativo distribuiu 400 mudas frutíferas na portaria da Assembleia. A presidente da escola, deputada Raquel Lessa, falou sobre a ação. A gente fala muito em sustentabilidade, a gente fala muito em meio ambiente, mas a gente precisa conscientizar e acreditar no que nós estamos passando. Nós vimos aí, faltou água para beber em vários municípios do estado do Espírito Santo. Então nós precisamos nos conscientizar e cada um fazer a nossa parte. Se cada um fizer a parte, nós vamos conseguir mudar, e aí é esse planeta que nós queremos. E a edição do Jornal Panorama de hoje fica por aqui. No site da Casa e nas redes sociais você tem mais notícias sobre o trabalho legislativo. Obrigada pela companhia e continue ligado na TV Assembleia, o seu canal cidadão.